Fala pessoal, chegamos a mais uma aula 8 aqui do nosso módulo 1 do treinamento de Scrum. E o tema dessa aula vai ser a escolha da abordagem pelo contexto, a abordagem do seu projeto, a abordagem do seu produto, a partir do contexto, a partir da sua situação, tá? Eu sei que isso não é um tópico direto do Scrum, mas é quase que um pré-requisito para que você consiga fazer um bom uso dele. Por quê? Te ensinar Scrum de maneira adequada não significa, longe disso, pegar apenas o Scrum Guide e ficar comentando contigo. Porque se fosse para fazer isso, você poderia simplesmente pegar lá o Scrum Guide e ler, refletir sobre ele. Aqui a nossa ideia é de passar um conhecimento amplo, um conhecimento aprofundado e bastante crítico, beleza? A pergunta que fica é, utilizamos ou devemos utilizar o Scrum em todas as situações ou não? Onde que cabe o Scrum e onde que não cabe? Eu vou te mostrar isso agora por meio dessa escolha de abordagem pelo contexto, tá bom? Vamos lá. Pessoal, para que eu consiga iniciar esse nosso papo, eu trago uma matriz, um conhecimento legal aí, que vem desse livrinho, né? Uma referência de conhecimento aí para a construção desse treinamento também. É muito importante esse livro para a gestão de projetos como um todo, independentemente do modelo, né? Que seja preditivo, que seja ágil, seja complexo, independe. Esse livro é muito importante, eu recomendo a leitura, especialmente se você é gerente de projetos ou quer se tornar um dia. O nome dele é Effective Project Management e ele está na 8ª edição. Eu faço uma adaptação de uma das matrizes que ele coloca lá, de uma das figuras que ele coloca lá, para trazer para você aqui no treinamento. A matriz é a seguinte: existem 4 quadrantes que vão ser escolhidos de acordo com algumas características da sua situação. Em cada um desses quadrantes, a gente tem características diferentes de como você tem que agir, beleza? Vamos lá. Como é que a gente escolhe o quadrante? Pessoal, requisitos e objetivos da solução. Ou seja, você está diante de um problema complexo, certo? Ou de um problema, não vamos nem falar complexo. Você está diante de um problema. Você vai vai se questionar o seguinte: a maneira com a qual eu vou resolver esse problema, o objetivo em cima desse problema, a minha meta em cima desse problema, ela é clara ou ela não é clara? Os requisitos são claros ou não claros? Deixa eu já te dar um exemplo, tá? Se eu quero construir, por exemplo, um celular incrível, eu tenho que me perguntar se eu tenho noção de quais os requisitos que esse celular tem que ter. Vai ser o quê? Reconhecimento por voz, Face ID, vai ser uma câmera 99 pixels ali, vai ser reconhecimento por digital, como é que vai ser? O software é qual? A usabilidade, como é que ela é? São todos os requisitos, beleza? O objetivo daquilo ali. Eu quero, por exemplo, um aparelho celular que reduza a quantidade de problema de visão que eu tenha utilizando coisas que são digitais. Cara, eu tenho que ter um aparelho com a emissão de luz especial, tal, uma lente especial, para evitar problema de visão, que dá, né, quando a gente fica com a luz do celular muito acesa. Talvez eu tenha uma funcionalidade que automatize a redução de brilho quando fica mais à noite, para não ter um contraste muito grande, né, entre a luz do ambiente e a luz do aparelho, para isso não prejudicar os meus olhos. Essa seria, por exemplo, uma meta. Essa meta é clara? Pô, é clara. Eu te descrevi aqui, pô, tem que ser assim, tem que ser assado e tal. Então, é uma meta clara que tem um aparelho que tem requisitos claros. Então, quando você se fizer essa pergunta, ele vai estar nessa linha aqui de baixo, beleza? Show de bola. Se não tiver claro, ela vai estar na linha aqui de cima. Agora você vai para o outro critério. Como prover essa solução? Ou seja, eu te dei um requisito de um aparelho celular que eu gostaria que fosse com as características X, Y, Z e que ele tivesse uma determinada meta, beleza? Eu te dei isso. A parte de requisitos e meta está clara, mas como é que eu chego nessa solução? Que tecnologias que eu vou utilizar? Talvez eu tenha que ir por um lado de inovação no mercado, eu não saiba exatamente como fazer isso, tá? E se eu não sei exatamente como que eu vou chegar lá, qual é a exata solução que eu vou proporcionar, qual é o exato plano que eu tenho que ter para que eu consiga atingir aquele resultado, eu estou num ambiente não claro. Mas se eu sei, eu estou num ambiente claro. Tranquilo? Te dando um exemplo, por exemplo, da construção de uma casa. Olha, eu vou construir uma casa, eu te chamo, você é engenheiro civil, é uma pessoa que gerencia projetos nessa área. Eu te falo, olha, eu quero uma casa com essas características, com esses cômodos, com tal espaço, com tal metragem, com essas cores, com esses cômodos, com esses móveis, tudo isso, monta para mim? Show! Eu te dei tudo, você está num ambiente claro. Tranquilo? Mas se você, por exemplo, não soubesse como fazer, seria não claro. Só que, poxa, num ambiente de construção civil, construção de uma casa, em um terreno que seja simples,
Dificilmente uma equipe capacitada para fazer esse trabalho não vai saber o que tem que fazer. Então a solução é clara. Por isso que projetos de construção civil, a sua maioria é preditiva. Construir o prédio que eu moro aqui, ou o prédio que você mora, a casa que você mora, não foi uma atividade tão complexa. Foi uma atividade que você consegue fazer um plano e seguir. A sua única função ao longo do projeto é seguir esse plano, porque o resultado subentende que ele vai vir. Beleza? Legal. Se essa solução não está clara, você entra aqui num cenário não claro. A partir da combinação das respostas a esses dois critérios, né? Claro, não claro, você cai aqui em todos esses 4 quadrantes. Tranquilo até aí, pessoal? Se não está tranquilo, já digita uma dúvida para gente. Tentei explicar com bastante calma, dei 2 exemplos, para que isso fique já na cabeça de vocês, tá? Só que vamos lá. Eu não gostaria de abordar todos esses 4 ambientes contigo, porque eu acho que isso não vai ser valioso para o ensinamento de Scrum. Se eu fizer uma separação que diga para a gente que existem 2 sistemas, 2 cenários, né? Um cenário que é complexo e um cenário que é preditivo, eu acho que já está suficiente. No nosso treinamento aqui na Wiki Academy de Fundamentos da Gestão de Projetos, a gente disseca cada um desses 4 cenários. Mas aqui não vale muito a pena, tá? Eu estou separando em cenário complexo e cenário preditivo. Show de bola? No cenário que é preditivo, eu tenho projetos, né, construção de produtos, que têm as seguintes características. Baixa complexidade, poucos pedidos de mudança por parte dos stakeholders, por parte do cliente, tudo pode ser alinhado antes praticamente. Bom entendimento da equipe, do time, de como prover a solução, né? As pessoas sabem como produzir uma casa, sabem como desenhar as plantas, a hidráulica, a elétrica, etc. Os riscos desse tipo de projeto são mais conhecidos. As pessoas já sabem as coisas que podem dar de errado ou que vão dar de certo, né? Que podem ser previstas. Times experientes e habilidosos no trabalho a ser feito é uma característica muito comum de projetos preditivos. Você não vai colocar para construir uma casa um estudante de gastronomia. Você vai colocar um engenheiro, uma engenheira civil, beleza? E um arquiteto, uma arquiteta. Plan Driven são projetos norteados ao segmento de um plano e não de adaptações e não de mudanças. A gente não tem um planejamento de círculo curto de feedback aqui, beleza? Pode ser incremental ou não. Eu posso entregar para o meu cliente, mostrar para ele a casa em partes, né? Posso construir ela quebradinha ali. Não preciso entregar para o meu cliente tudo. Tranquilo? Não há retorno para a melhoria dos aprendizados. Lembra daquilo que eu conversei contigo lá quando eu te apresentei o overview do Scrum? Que quando a gente tem lá o Sprint Review, o Sprint Retrospective, eu estou reunindo aprendizados, para que depois eu volte lá no meu Sprint Planning, numa outra sprint e coloque esse aprendizado em prática, beleza? Aqui no método preditivo, na abordagem preditiva, a gente não tem isso. Tranquilo? Legal. Devido às incertezas associadas, então, a gente está agora no cenário que é complexo, beleza? Eu já conversei disso com você. Quais características esse cenário tem? São projetos norteados, né, a mudanças, change driven. O envolvimento do cliente ele precisa ser significativo para que a gente entregue valor. Porque assim, né? Se eu falo para você, olha, eu quero produzir um celular que tem uma tecnologia super inovadora, e eu não converso com você exatamente sobre como é que essas coisas vão ser, que solução exatamente a minha equipe chegou, talvez chegue lá na frente e você tenha vários desacordos comigo. Isso não é bom. Se eu falo para você, olha, eu quero construir uma plataforma para hospedar infoprodutos. Você já me deu o que eu tenho que construir. Se você, como cliente, não se envolve na construção desse produto, muito provavelmente vai chegar lá na frente e você não vai gostar do que você viu, do que você está vendo. Você precisa se envolver na construção. O contato com o cliente ele é muito pautado ali na rotina de projeto. Ele tem que acontecer sempre. E não só no início, ou majoritariamente no início, como é o cenário preditivo. Beleza? Times pequenos o suficiente para gerar valor e não tão grandes para perder agilidade. A gente não tem um número exato aí de pessoas que fazem parte de projetos complexos, né? Mas a recomendação de forma geral é essa, que eles sejam pequenos o suficiente para continuar gerando valor, não pode ser uma pessoa, 2 pessoas, senão talvez não gere, e não podem ser muito grandes, senão eles vão perder agilidade, vão ter problemas de comunicação, de alinhamento, isso é muito ruim. Vamos lá, as mudanças elas são sempre muito bem-vindas nesse tipo de projeto. Porque são as mudanças, as adaptações que vão fazer a diferença para você entregar valor para o seu cliente de fato. A priorização
e a colaboração são fatores decisivos para o trabalho. Tranquilo? Legal. Aqui eu estou trazendo alguns exemplos só para a gente poder fechar esse entendimento, amarrar ele aí na sua cabeça, que é o seguinte: preditivo. Pessoal, a construção de uma casa em um terreno estável e próprio para construção, que já foi o exemplo que eu te dei. A construção de um avião, de um navio, de um carro, também é preditiva. Aí você vai virar para mim e falar assim, pô, mas isso é muito difícil, construir um carro é muito difícil, como é que isso é preditivo? Cara, vem comigo, ser preditivo ou complexo não quer dizer que é fácil ou que é difícil. Simples e complexo são características de um ambiente, né? E não são ali níveis de dificuldade de você prover uma solução. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Construir um avião é difícil pra caramba, vai lá construir. Quero ver tu construir. Não vai conseguir, cara. Precisa de muita gente, várias equipes trabalhando em paralelo. É um projeto cheio de requisitos, cheio de detalhe. Mas mesmo assim, ele é preditivo. Não envolve tanta complexidade assim. Tá? Vamos lá. Ágil, extremo ou emerge. Emerge, se a gente pega a palavra extremo e coloca extreme, fala ela em inglês e agora lê ela de trás para frente. Agora você vai achar a palavra emerge, tá? É um pequeno jogo de palavras aí que o autor do livro faz, beleza? Vamos lá, alguns exemplos. Construção de um software que melhore a gestão de estoques de supermercado. Você já tem um objetivo a atingir, certo? Você talvez até tenha uma clareza sobre os requisitos, mas você não sabe como é que você vai dispor isso para o cliente. Se a tela do software vai ser branca ou vai ser preta. Se a funcionalidade de login ela vai ter a opção de logar pelo Google, pela Apple, enfim, pela Android, não sei. São várias coisinhas que você não sabe exatamente como vão se desdobrar. E por isso que a gente precisa de adaptação. Tranquilo? Lançamento de um infoproduto na internet com sucesso de vendas. Você está me dando o que eu tenho que fazer, um infoproduto, e você está me dizendo que você quer que tenha um sucesso de vendas. Você até poderia colocar uma meta de receita para mim, para ficar ainda mais descritivo, né? Só que eu não sei como é que eu vou chegar lá. Eu posso fazer o curso de várias formas possíveis, fazer o meu marketing de várias formas possíveis, dispor esse meu curso para você de várias formas possíveis. Eu poderia, olha, tá aparecendo aqui nessa câmerazinha à esquerda para você, mas eu poderia não estar aparecendo, por exemplo, ou tá aparecendo na câmera quadrada. Tem várias formas e por isso que a gente precisa de adaptação, precisa de envolvimento do cliente no meio termo, tá? Tranquilo? No meio do projeto. Projeto cujo objetivo é aumentar as receitas de uma rede de supermercado. Mesma coisa do exemplo de cima. Eu estou te dando um objetivo, mas eu não sei exatamente o que é que eu tenho que fazer para poder chegar lá. Eu preciso experimentar, sabe? Por exemplo, pode ser que você não goste, né, de um supermercado que tenha o ordenamento ali por setores. Você gosta das coisas misturadas. Ou pode ser que você queira que o setor de frios esteja do lado do setor de limpeza. Ou pode ser que você queira que o setor de frios esteja do lado do setor, por exemplo, de coisas relativas a bolo, a biscoito. Pode ser que você queira. Como é que o dono do supermercado vai saber sobre isso? Não sei. Ele vai precisar experimentar. Não tem como a gente prever. Pode ser que na sua região o público se comporte de uma maneira diferente. Então ele vai precisar, tá fazendo adaptação, tá me entendendo? Beleza. Projeto cujo objetivo é aumentar a satisfação dos clientes em X%. Ele está sendo claro ao objetivo que ele quer atingir, mas eu não sei como fazer isso de maneira direta. Tá entendendo? Eu não sei. Eu preciso experimentar um pouco, preciso me adaptar no meio para que eu consiga atingir esse resultado. E o resto aqui dos nossos projetos, né, das nossas situações, você pode ler só para que a gente não fique com um vídeo muito grande, uma aula muito grande, tá? É muito semelhante a tudo aquilo que eu já trouxe. Tranquilo? Vamos lá. Pessoal, existem dois cenários, lembra? Preditivo e complexo, na simplificação que a gente fez. O meu preditivo tem duas formas de eu tocar esse meu projeto. Aqui eu te trago um exemplo de ciclo de vida. Eu faço a concepção do meu projeto, eu planejo esse projeto, eu executo esse projeto. Ao mesmo tempo que eu executo, eu faço um monitoramento e controle dele, tá? E depois eu fecho o projeto. Se eu quiser, ainda tem uma opção para eu poder fazer num cenário preditivo. Qual é? É aquela que eu estou fazendo um preditivo incremental, que é esse aqui. Eu faço a concepção, a mesma coisa, planejamento igualzinho, execução igualzinho, monitoramento e controle também. Agora não, eu fecho o incremento e se eu tiver mais um incremento a produzir, eu volto para a execução e continuo executando e monitorando e controlando, tá? Estou voltando e executando. Eu entrego mais um pouquinho, eu volto e executo. Eu entrego mais um pouquinho, eu volto e executo. E fico nesse looping aqui.
beleza? Se eu não tiver mais nada para entregar, aí sim a gente vai lá e fecha o projeto. Tranquilo? Existem essas duas formas. Agora, num cenário complexo, também tem duas formas, já que são bem diferentes. Faço a concepção, o planejamento, a execução, o monitoramento e controle, fecho essa iteração e depois fecho o meu projeto. Só que, pessoal, essa iteração ela tem a possibilidade de voltar lá para o planejamento ou para a concepção. Vamos pensar no framework Scrum que vocês viram. Realmente, no Scrum tem a concepção, tem o planejamento a cada sprint, tem a execução no dia a dia por parte dos desenvolvedores, tem o monitoramento e controle, que é basicamente o exercício dos desenvolvedores fazerem a daily Scrum e monitorarem o progresso em relação à meta da sprint. E aí, a partir daqui, quando eu vou fazer esse fechamento de interação, o que eu estou fazendo? Fechando a minha sprint, fazendo a minha sprint review, fazendo a minha sprint retrospective, para eu poder aprender um pouco, para eu poder entregar um incremento ali para o meu cliente, fechar aquela entrega, né, revisar com ele o que eu entreguei ao longo ou ao final da sprint. E aí, depois que eu faço isso, eu fecho o projeto? Não, só se for a última sprint. Se não for, você vai para a sprint seguinte, vai para o planning, o sprint planning da sprint. E aí a gente tem aqui planejamento. Depois executa de novo, monitora e controla todos os dias. Percebe como é que o Scrum está dentro desse desenho? Aqui eu não coloco nenhuma nomenclatura que o Scrum Guide traz, mas o Scrum está aqui, tranquilo? Se você está num projeto que tem uma complexidade muito, muito, muito grande agora, você não vai nem para o planejamento mais, você volta para a concepção do projeto. É como se lá no Scrum você precisasse voltar para revisar, para construir uma nova meta do produto, beleza? Você precisasse rever que tipo de produto você vai construir. Isso é muito complexo, tá? O Scrum, por exemplo, não é um framework desenhado para você fazer essa volta aqui. Ele só vai até o planejamento, tá? Para que a gente faça essa volta até a concepção, a gente utiliza outros frameworks, outros métodos, beleza? Pessoal, essa aula é fundamental para que você saiba quando utilizar Scrum ou não. Sempre tem aquela matriz na sua cabeça, porque ela vai te ajudar muito. O eixo Y dela fala sobre a clareza ou a não clareza sobre requisitos, objetivos e metas do projeto. E a outra, né, o eixo X, que está ali em cima, fala sobre a clareza sobre como que você vai prover aquela solução. Será que você precisa de uma experimentação? Ou você pode, por exemplo, se dar ao luxo de planejar tudo no início do projeto e depois só sair fazendo? Entende? A partir daquela matriz você vai saber se você pode ou não pode aplicar Scrum ou não. Espero que tenham gostado, pessoal. Dúvidas, comentários, feedbacks. Se você gostou dessa aula, se não gostou, deixa aqui embaixo para a gente conversar. Lembrando, LinkedIn está aí para a gente se conectar, por favor, não se esqueça. Se você não tem ainda LinkedIn, está perdendo oportunidade de trabalho, tranquilo? Pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.